paz do Senhor, queridos e amados juvenis, como também todos os visitantes que estão conosco nesta manhã, de domingo do dia 11 de dezembro de 2022. Nesta manhã nós estudaremos a lição de número 11, que tem por título O amor não se alegra com a injustiça. Eu sou a professora Eucilene e ele é meu esposo, Pastor Miguel. Oh, qué alegría poder estar aquí, juveniles, en esta mañana preciosa de domingo y agradeciendo al Señor por sus inmensas misericordias. ¿Vamos a orar, Señor? Vamos. Vamos a orar. Vamos a orar, Señor. Inclinamos los rostros, fechamos los ojos y comenzamos esta EBD. Pai amado, Señor, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Pai, por tu amor. Amém, y Jesus. por tu inmensa misericordia. Agradecemos, Pai, la oportunidad preciosa de estar aquí en esta EBD para poder aprender de tu palabra, aprender de tus enseños, Señor, aprender, Señor, lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Pai amado, dirige, Señor, esta EBD. Pai amado, y que nós coloquemos atención Sí, y sí. también podamos llevar a la práctica todo lo que vamos a aprender. Te damos gracias por todos los que nos asisten y por todos los que nos van a asistir en un futuro. Pedimos tu bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Eu peço a você, aluno, que se ainda não compartilhou esse vídeo, tire esse tempinho, faça agora, pegue sua revista, pegue também sua Bíblia, para você estar lendo, acompanhando os tópicos juntamente com a gente. O texto áureo nessa manhã, ele está no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 6, que diz o seguinte: o amor folga com a... O amor está subentendido, a palavra o amor, porque 1 Coríntios 13 traz acerca do amor. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Folga, eu poderia também substituir essa palavra com a seguinte palavra sinônima: não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Nós vamos agora chamar 2 alunos para fazer a leitura bíblica em classe. Gostei. Vai ser novamente surpresa para vocês, porque muitos ainda não sabem, né? Nossa. E me conta, como é esse assunto? A ver. São 2 alunos muito dedicados às coisas espirituais. Você conhece ele há muito tempo? Desde quando eu estou participando da Igreja Marcas do Evangelho. E quem é o primeiro que nos vai... A Amanda vai soltar aí. Pode soltar aí, Amanda. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo. Hoje eu fui convidado para estar participando da leitura bíblica em classe. Está em Mateus 15, 22 a 28. Você pode estar acompanhando a nossa revista. Que diz assim: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Amém. Muito obrigado aqui, Gustavo. Muito obrigado, Gustavo. É assim, nós queremos que seja muito dinâmico o ler a escritura, mas também participando todos os juvenis. Então, se você está aí, vai se preparando, porque você vai receber uma ligação do pastor Miguel, da irmã Eucilene e de outros professores que vão querer fazer partícipe a você em nossa EBD.
Agora vamos à segunda parte da leitura bíblica Também? em classe. Também. Já não é Gustavo? Não, agora é uma menina. Uau! Sim, ela também é muito dedicada às coisas espirituais. Entendeu? Como é ela? Ah, É alegre, alegre, sorridente. amiga, tem um cabelo bem longo. Eu sei quem é. É, então, solta aí, amor. Uau, aí está. A paz do Senhor, juvenis, eu sou a Rebeca Sumetil e eu vou estar lendo aqui com vocês João 8, 3 a 5, 7 e 9 a 11. Então vamos lá, acompanhem comigo. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aqueles que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém! Obrigada, Rebeca. Que Muito Deus te obrigado, abençoe. Rebeca, tá? Assim também, Gustavo, que Deus te abençoe muitíssimo. 2 juvenis, 10. Amém? Nota 10. Vamos com a escola dominical. Agora vamos estar lendo acerca dos objetivos da nossa lição número 11. Isso. Que traz o seguinte: mostrar que o amor é eterno e não concorda com a injustiça. Ensinar que quem ama não discrimina. Como também afirmar que o amor se alegra com a verdade. A nossa aula, nós temos a nossa introdução, vai trazer o seguinte contexto. Durante o período em que Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, o Senhor Jesus tratou a todos com a mesma forma e fez justiça. Sim. A todos os que lhe procuravam, clamando por socorro. Por quê? No tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele não discriminou ninguém. Ele não fez acepção de nenhuma pessoa. E quem é o Filho de Deus, e quem é o Filho de Deus e vive o amor que recebeu dele, não deve se alegrar com a injustiça. Ela é decorrente de toda prática pecaminosa que contraria o amor. Ou seja, a injustiça, ela vai estar totalmente contrária daquilo que é o amor. E nessas lições, nós estamos estudando especificamente andando em amor. Mas será que a discriminação existe? Com certeza, existe em na igreja? Em todos os segmentos da nossa sociedade. E, infelizmente, até mesmo no meio religioso. E você acha que se tirar os juvenis da nossa igreja, marca do evangelho? Não, pode existir? A partir do momento que eles participarem dessas 12 lições, isso, né? 12 ou 13, vamos confirmar, das nossas 13 lições. A partir dos momentos que os juvenis estudarem acerca dessas 13 lições, eu tenho certeza que eles não vão mais discriminar ninguém. Bueno, lo que se trata de fazer aqui neste livro é descobrir lo que hay en el fondo la panela. Y muitas vezes nós, os juvenis, os adultos, escondemos coisas e ninguém sabe. Então, por isso que estas escolas dominicais fazem esse trabalho de tirar lo que está no fundo para que nós possamos entender que nós muitas vezes fazemos esse papel. Sim. Discriminar. Mas hoje nós vamos aprender nessa EBD para não discriminarmos ninguém. Amém. O Salmo 106, verso 5, ele afirma o seguinte: piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus
tem misericórdia. misericórdia. Glória a Deus por isso. Vamos ao tópico 1, que vai trazer o título: o amor não é insensível. O amor é bondoso. O amor é sensível, ou seja, ele sofre, se entristece, se perturba e reage de forma instantânea à dor que a maldade causa. Quem está aperfeiçoado em amor tem empatia e anela pelo bem-estar do outro. Por isso, a pessoa que desenvolve o amor, ela cuida, ela provê, ora e faz o possível para amenizar o sofrimento das pessoas. Aquele que ama não se contenta com a queda do seu próximo, mas sim, ele oferece o auxílio para levantá-lo. Nós, como cristãos, nós precisamos estar sensíveis, primeiramente, à voz do Espírito Santo. Isso. E também ter essa sensibilidade por aquilo que está passando o próximo, ou seja, por aquilo que está passando as pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes você se importa apenas com os seus, ou seja, com a sua família, mas também nós, como cristãos, nós precisamos ter essa sensibilidade de percebermos o nosso amigo. Às vezes você vai falar assim: eu não vou perceber aquela irmã do ciclo de oração, botar esse tema. Eu não vou perceber aquele irmão do coral. Mas você pode perceber aquele seu colega, aquele juvenil que está próximo a você. E, por exemplo, em um caso assim, referindo-se a lo que você leu recién, dice: ele sofre, se entristece, se perturba e reage de forma instantânea a dor que a maldade causa. Por exemplo, se eu falasse para você: nossa, que cabelo lindo, pero aqui al final está queimado, isso pode entristecerte, não? Claro. Ou fala assim: nossa, engordaste um pouco. Se a pessoa tiver se ela tiver problema com a sua autoimagem, nossa, tem a cara cheia de espina. Com a sua identidade, vai ferir a Tremenda pessoa. Nariz que tem. Não, mas chega de comentários negativos. Chega de comentários negativos. Nós precisamos realçar as qualidades que são boas do ser humano. Isso. E não você realçar, às vezes, os defeitos. E quais as pessoas que não têm seus defeitos específicos? Esse né? é o ponto. Quem é perfeito? Ninguém. Ninguém é perfeito, né? Nós estamos à procura de chegarmos mais perto da estatura de Verdade. varão perfeito que é Isso. Jesus Cristo. Amém. Essa é a nossa meta, Isso, não é? é verdade. Então, quando nós pegamos esse título, o amor é bondoso, seja bondoso com o seu próximo, seja bondoso com aquelas pessoas, às vezes, que estão à margem da sociedade. Isso. Não é? Então, vamos para o segundo, ainda dentro do primeiro tópico, mas o 1.2. A insensibilidade humana. Você sabia que até mesmo dentro do meio religioso, ou seja, dentro da igreja, nós encontramos essa insensibilidade? A ver, dá uma descrição. Vamos estar vendo. É preocupante como o ser humano, com o passar do tempo, tem se tornado cada vez mais insensível à maldade, à injustiça, prova inequívoca do esfriamento do amor. Nós lemos na palavra de Deus que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam, sim, né? Sim. Vão se esfriar. As pessoas, em regras, estão indiferentes ao sofrimento alheios, acostumadas às injustiças. Então, nós precisamos não sermos insensíveis ao sofrimento alheio. Às vezes, uma pessoa perdeu um ente querido, ele está sofrendo. Sim. Nós não podemos ser indiferentes à dor do próximo. Às vezes a pessoa está passando por um momento de angústia, um momento de dor na sua alma, até mesmo uma depressão. E você é indiferente a tudo que a pessoa está passando. Por exemplo, nós, nossa igreja, temos uma forma de comunicar
dentro del WhatsApp, cuando alguien coloca así en el grupo, coloca así, hermanos, aconteció un fato con mi papá y mi mamá, y esteja orando. E embaixo colocam todo assim, em oração, em oração. Uma mãozinha, né? Mas a pergunta é, será mesmo que está orando? Será mesmo que está sensível? Ou é somente para colocar aí no WhatsApp que está figurando? Não, eu penso o seguinte, se você coloca a sua mãozinha que vai significar que você está em oração, você, perante o Senhor, Deus está vendo tudo. Claro. Deus é aquele que sonda os nossos corações e Ele tudo vê. É que aí vem a parte da insensibilidade da pessoa. Então, nós precisamos, às vezes, você não vai chegar para a pessoa, você não vai ter oportunidade de chegar até a ela e falar palavras, né, de ânimo, de estar levantando esta pessoa, mas está nas suas mãos para fazer aquilo que é o melhor. Orar por essa pessoa, né? Orar. Então, se ela chegou a pedir, realmente ela está necessitada. E nós hemos visto as mudanças radicais que tem os juvenis hoje por causa de buscar o Senhor. Dentro do evangelismo, na oração, no jejum, nós hemos visto quantos juvenis hoje têm bautismo do Espírito Santo. Glória. Muitos deles mudaram. Glória a Deus. E vocês saibam que o melhor presente que alguém pode dar a uma pessoa é a oração. É a oração. Melhor do que presente físico, sim, né? Sim. A oração. Então, por favor, esteja orando por mim, né? Pelo pastor Miguel, né? Então, isso é muito importante para todos nós. Eu preciso de oração. Glória a Deus. Compactuando, ao tópico 2, compactuando com a injustiça. Não devemos compactuar. Hoje nós estamos aprendendo a não fazer, né? Não praticar a injustiça. Compactuando significa compartilhar? Compactuar, compartilhar. Ah, tá. A omissão ante a injustiça. Muitos se calam ante a injustiça e imoralidade por medo de sofrer chacota ou perseguição. Ou seja, fica em cima do muro, né? Mas quem se cala está sendo omisso e compactuando com a injustiça. Ou seja, está concordando com a injustiça. Um exemplo, a ver. Estaria compactuando com a injustiça. Se você vê algo que é injusto, e você, às vezes, você pode defender e não defende, você está sendo omisso. Entende? Então, a palavra de Deus fala que aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. É verdade. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Se eu posso ajudar o meu próximo, se eu posso fazer o bem, e se eu não estou fazendo isso, eu estou sendo omisso, eu estou compactuando com a injustiça, e até mesmo eu cometendo pecado. Isso. Não é? Então, se a gente lê também Provérbios, capítulo 21, versículo 13, vai trazer o seguinte, Provérbios 21, versículo 15, o fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam a iniquidade. Olha só, profundo, hein? En referente a eso, compactuando con la injusticia, nossa igreja, eu posso falar que nós temos um diferencial. Qual? Nossa igreja. O diferencial é que os juvenis e os jovens, os pré-adolescentes, eles não fazem isso que se chama comumente nas igrejas no mundo, que são as famosas panelinhas. Ou seja, que se juntam solo mais os filhos pastores, não, solo que são mais chegados. Aí os que são novos ficam órfãos. Não existe isso na nossa igreja. E isso, eu quero dar parabéns à nossa igreja. Não, glória a Deus por isso, por cada juvenil. Isso. Porque eu observo e percebo que eles são acolhedores. Ou seja, entrou um novo juvenil na nossa EBD, eles fazem o possível de estar cumprimentando. Entrosar-se, incluí-los, né, nos grupos. Né? Isso é importante, isso é bacana. Muito bacana. Então, eles estão de parabéns. Parabéns, tá? Parabéns.
E que Deus possa abençoá-los, né? Grandemente por isso, né? É porque os novos estão vendo que a família é grande e que el trozo de bolo e o copo de suco é para todos iguais. Não tem um mais grande, outro mais pequeno. Não. Isso se vê. Sim, e o que você pode fazer de análise também? Se você for numa igreja e se você perceber que existem esses panelinhas e panelões, você se sente o quê? Excluído e você não volta nunca mais. Isso. Mas se você se sente acolhido, se sente assim, participante daquele grupo, você vai colocar no seu coração e você mesmo vai afirmar, não, eu gostei daquele local, eu quero participar ali. E vai se tornar um participante, né, daquele grupo em si. Continuando, o justo tem fome e sede de justiça. Ele odeia a desonestidade, a mentira, a desordem, a humilhação e o preconceito. E como cristãos, é imprescindível combatermos todos os tipos de injustiças. E nesta manhã eu quero trazer como uma parte de curiosidades. Eu trouxe falar sobre uma pessoa chamada Rui Barbosa. Quem foi Rui Barbosa? Ele nasceu no ano de 1849 e faleceu no ano de 1943. E Rui Barbosa, ele foi considerado um intelectual polimata. O que significa esse polímata? Né? Polimata não, polímata, que tem um acento no i. Um polímata é alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Ele foi, né, um brasileiro, esse Rui Barbosa. Ele foi defensor da liberdade, ele atuou em diversas áreas do conhecimento, na política, no direito, foi diplomata, escritor, jornalista e orador. Ele participou da campanha abolicionista. Ele propôs a reforma eleitoral e a reforma do ensino. Então, por isso que Barbosa foi um tipo assim, Martin Luther King, pero em versão Brasil. Por isso que ele dominava várias ciências, né, várias áreas de conhecimento. Por isso que ele foi considerado um polímata. Ok? E o que eu trouxe de interessante que eu pesquisei sobre o Rui Barbosa? Ele tem várias frases que se você colocar na internet, lendo as frases célebres de Rui Barbosa, traz muitas frases. E uma que eu achei muito interessante, que veio assim cair como uma luva, né, sobre a injustiça, que até mesmo uma pessoa que nem evangélica era ela, que até então eu não sei, se era ou se é ou não, né? Então, ela afirmou o seguinte: as frases de Rui Barbosa, elas trazem ótimas reflexões sociais, como também ótimas reflexões em defesa dos direitos humanos. Ele afirmou certa feita que de tanto ver triunfar as nulidades, que é o mesmo que irregularidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Olha que essa nota era o trecho de discurso de Rui Barbosa, que foi proferido no Senado Federal nos anos de 1914. Olha que interessante, né? Quantos anos atrás essa pessoa, né, chamada Rui Barbosa, ela fez escreveu, né, proferiu, né, nesse discurso, falando sobre a injustiça, né, que vai chegar o momento que as pessoas terão vergonha de falar que elas são honestas, né? Então, hoje, muitas pessoas, elas por querer estar inseridas em determinados meios, elas vão praticar a desonra, elas vão praticar a injustiça, elas vão praticar a corrupção,
não é? Então, nesse momento, foi bem assim, oportuno, né? Falando sobre a injustiça. Por isso, eu trouxe essa curiosidade para vocês sobre esse personagem. E, por exemplo, falando de Rui Barbosa, e acredito que você também lê muita história juvenil, eu creio que Brasil, sendo um país muito grande, também foi um dos países em Sudamérica que tem muito a ver com a injustiça. Com a justiça. ¿Por quê? Porque injustiça versus racismo. Aí uma coisa terrível em Brasil. É muito triste. E outra frase que eu achei interessante dele, ó, não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento de justiça. Quando eu estava em Chile, antes de conhecer a você, conhecer Brasil, conhecer o português e todo el barambambam, em Chile hubo uma série, uma novela, e que eu fiquei abismado, fiquei assim com o olho grande, e que aí você vê a injustiça. Sabe qual era o nome dessa novela? Chica da Silva. Era sobre racismo, né? Você vê, eles gravaram uma novela achando que era lindo, mas para eu que era de fora, de estrangeiro, eu fiquei abismado de ver tanta injustiça, porque em Chile não se fazia esse tipo de novela. Então, a dramaturgia do diretor, dramaturgia fazia isso como que era normal. Sim. E a palavra de Deus, ela vai trazer o seguinte, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso também aos irmãos. Olha que triste, né? Então, isso está provado na palavra de Deus, que até mesmo nós fazemos injustiça ainda contra os nossos irmãos, isso, né? E Romanos também, para não ficar apenas nas nossas palavras, né, vai trazer o seguinte, Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, Deus não suporta a injustiça. Verdade. Né? Então, que nós, nessa manhã, sejamos tocados, né, pelo Espírito Santo, né, para que o Espírito Santo faça assim, que tenhamos essa sensibilidade para o Espírito Santo nesta manhã. Né, que a palavra do Senhor possa falar ao coração de cada um que está vendo esse vídeo e lendo a palavra do Senhor, que no momento que você abrir a sua Bíblia, que a palavra do Senhor possa falar profundamente ao seu coração, para que você não pratique a injustiça. ¿Sabes onde eu vejo a injustiça às vezes? E de repente os juvenis não atendem a isso. Mas, por exemplo, eu tenho fome, você tem fome, os dois temos fome, vamos à cantina da igreja. Só que eu tenho um pequeno recurso, mas você não tem esse recurso. Sim. E eu tenho esse recurso e eu me compro qualquer coisa, um suco, e eu sei que o de lado não tem para comer, e que tem fome igual que eu, mas eu, como sozinho, nem oferece. E nem oferece. Gente, isso isso é injustiça, porque eu sei que o de lado não está comendo, e parece como que em minha mente eu falo, eu tenho que comer porque eu tenho, você não tem. Não, mas você sabia que às vezes nem todo mundo, não, você sabia que às vezes a pessoa, às vezes a pessoa não tem naquele momento o recurso mesmo para comprar o lanche, né? Então nós precisamos às vezes estar apercebido, né, de quem está à sua volta. Às vezes são adolescentes, são crianças, juvenil, que tem pais que têm condições financeiras. Esse mas é o às ponto. vezes tem um juvenil, tem um adolescente, tem uma criança que o pai não tem essas condições. E nós, né? não apercebimos isso. Não, temos que estar atentos. Temos que estar atentos, porque se às vezes você não tem condições financeiras de comprar vou dar o exemplo do hambúrguer, né, que é delicioso, né? Você não tem condições de pagar para o seu próximo,
Oferece um pedaço. Você quer um pedaço? No, la pregunta es, ¿você daría la mitad del hambúrguer? La mitad. Hermano, me pasa una faca. Ese es el punto. No queremos compartilhar lo que el otro no tiene, hasta en pequenas coisas, né? Coisas, nós temos que Você lembrou mostrar. desse Claro, ponto, é né? porque eu vi. Sim. O ponto 2.2, roda dos escarnecedores. O que traz acerca nesse ponto? Uns se omitem, outros participam junto com os escarnecedores. Sim. E seguem correnteza abaixo com eles. Escarnecer significa desprezar, ridicularizar e zombar do valor de uma pessoa. Desse modo, quando emprestamos a nossa língua para falar mal de alguém e estamos escarnecendo. Quando a gente preza a nossa língua para maldizer o próximo, nós estamos escarnecendo desta pessoa. Quem ama não se entretém com as fraquezas e mazelas dos outros, nem presta sua boca a fofocas e maledicências, mas a utiliza com sabedoria para abençoar Sim. e edificar. A bênção, o poder da bênção e da maldição está no poder da língua. Então, na mesma boca que profere palavras de bênção, a mesma boca vai proferir palavras de maldição. Então, se eu dou o direito à minha língua para proferir palavras de maldição, eu estou escarnecendo do meu próximo. Eu estou, às vezes, desprezando, às vezes eu estou zombando, ridicularizando uma determinada pessoa. E isso não é de Deus. Então, nós precisamos estar atentos para não participar na roda dos escarnecedores. A Bíblia também nos alerta a não seguir os conselhos, nem nos determos na vereda dos ímpios. Para se encaixar no grupo e não parecer inadequado, o jovem pode ser influenciado a fazer coisas erradas. Contudo, é vital se desviar do caminho da impiedade, pois ele conduz à morte. Pero você não sabe o que aconteceu outro dia com os hermanos acá. Aí você está fazendo fofoca. Tá vendo? Aí você vai maldizer. Como é que eu posso me sair dessa? A pessoa vem falar mal do meu próximo. Oi, tu sabe que É você desconversar. É você, eu tenho que ir ali falar com não sei quem. Deixa ele falando sozinho. Se você perceber que ele vem usar o seu ouvido para falar mal de alguém. Ou até mesmo, se você está no seu meio secular, ou seja, na sua escola, ou até mesmo para aquelas pessoas que trabalham, em determinados ambientes, eles vão trazer pessoas para nomes ridicularizando. Então, você não compactue nesse momento sobre essa pessoa que está fazendo a coisa errada. Às vezes, você pode cortar a pessoa e falar assim: vem cá, vamos parar de falar mal de fulano de tal? Isso. Tenha coragem. Fale assim, eu não concordo. A pessoa fala uma qualidade negativa ou denigre a imagem da pessoa, você pode falar que você não concorda. É a sua opinião. Entendeu? Eu não concordo com o que você está falando de mal do nosso colega. Tenha coragem de falar pessoalmente com ele, olho no olho. Aí eu quero ver se vai ter coragem de falar, né? Então, amado juvenil, tenha essa preocupação, né, de você não se deter na roda dos escarnecedores, daqueles que estão zombando, daqueles que estão ridicularizando o seu colega, né? Porque às vezes pode ser até mesmo você que está sendo ridicularizado e você não sabe, e não sabe, né? Imagina que nossa igreja, nossa igreja fosse, Deus colocasse pessoas especiais, pessoas que não têm um braço, uma pessoa com defeito físico, fosse cego, tivesse uma perna menos, chegasse um menino que tivesse síndrome de Down e coisas assim.
você va a excluir ele. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Ah, yo no me junto con él porque tiene un brazo menos. Não. Ah, yo no me junto con él porque él es cega de un olho. Tiene un olho. Não, isso seria assim, eu poderia colocar a palavra, eu colocaria a palavra, não, seria ridículo da parte da pessoa fazer isso, né? E, primeiramente, ela não é uma pessoa que ainda tem esse amor cristão, não é uma pessoa convertida, não demonstra o fruto do Espírito, né? Que é através do momento que você aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa dar fruto, né? Então, o mais importante do fruto que a gente observa, né, do fruto do Espírito, é o amor. E que tipo de amor é esse que vai ridicularizar o próximo, que vai zombar do próximo, né? Que vai escarnecer. Que vai escarnecer. Então, saiba que isso, você não está praticando a palavra do Senhor. Você não estaria vivendo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. É verdade. Não é? É. Então, que Deus possa, a cada dia, falar aos nossos corações, né, através da sua palavra, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista Davi, ele proferiu, né, esse salmo, né? Escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Então, que nessa manhã nós não venhamos a praticar esse pecado, né, de falar do nosso, de maldizer, né, o nosso próximo, em nome de Jesus. Para o tópico 3, eu vou deixar contigo. Dice, quien ama no discrimina. Olha el título. Quien ama no discrimina. Entonces dice aquí, número 1, condenar o ato no es a persona. Los escribas y fariseos, por su religiosidad aparente, se consideraban más dignos que otros hombres. Jesús frecuentemente reprendía a los que se consideraban superiores espiritual y moralmente, mas estaban cheios de iniquidades. Quien discrimina o pecador, discrimina la obra-prima das mãos de Deus. Esteja a persona drogada, caída, na sarjeta, esteja a persona envolvida en prostitución, criminalidade. Debemos acolher en amor o pecador y condenar los actos pecaminosos que perverten o homem. Então, temos aqui, Deus ama incondicionalmente. E que isso significa incondicionalmente? Que significa? Ele não, Deus, de forma incondicional, não tem condições. Deus nos ama por um todo. Olha aqui, escuta aqui. Poderíamos dizer que o amor de Deus não tem limites. Não tem limites, isso. É invariável e infinito. Infinitamente. O amor incondicional a vezes é definido como um amor irrestrito. Aconteça o que acontecer. Sim. E o que a gente pode também afirmar? Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Glória a Deus. E aqui diz, né? todos pecamos. Todos nós somos pecadores. O pecado nos separa de Deus e não há nada que possamos fazer para reparar essa separação. Contudo, Deus nos ama. E escuta aqui, por favor, juvenil. Su amor não depende de nós, pois não podemos fazer por merecê-lo. Ele nos ama a pesar de nossa natureza pecadora. Ele ama aos que não o amam. Como assim? Ou seja, ele ama al que não ama a Deus. Lo ama igual. Sim, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos ama. E Deus nos ama tanto que Ele enviou seu Filho único, não é mesmo? Para que eu e você hoje, nós estivéssemos aqui, nós fomos alcançados por esse amor. Ele ama a todos nós. Venha o lo que vir. Venha o que vier. Então, por exemplo, um exemplo, a ver, asesino múltiple, tá? Uma pessoa que matou 15 pessoas. ¿Se acha que Deus ama essa pessoa? ¿O ama más al hermano más puro de nuestra iglesia? Marcas. Aquí no estamos viendo si Dios ama al que es más puro, al que ora más, al que jejua más, y Dios deja de amar a la menina que se prostituye hace 20 años en la prostitución.
a pessoa que está no vício, tráfico. no tráfico, no vício das drogas, né? Então, não existe pecadinho nem pecadão, né? Todos nós somos pecadores. A palavra fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, todos nós somos pecadores. E através de seu Filho, Jesus Cristo, a salvação chegou a todos os homens, né? Em João capítulo 3, versículo 16, vai trazer isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama não porque somos quem somos, mas porque Ele é quem é. Ama inclusive aqueles que jamais hubieron a su respeito. Ama incondicionalmente inclusive os que o odeiam. Ama essas pessoas incondicionalmente. O amor de Deus está além da compreensão. É perfeito, é incondicional. Então tem gente que fala assim, não estou nem aí com Deus. Deus lo ama igual. Aunque a pessoa diz, ¿por qué você me prega si yo no amo a Deus? Mas en la soberanía de Dios, Dios dice, mas yo te amo. Entonces, você está entendendo que el amor de Dios, al ser incondicional, você, al expresar en público, o sea, en nuestra iglesia, al expresarlo en su familia, expresándolo en su escuela, en su facultad, expresando un amor visible a los demás, porque hay personas que no quieren ser amadas. Pode ser o mais vil pecador. No, nosotros nos encontramos como compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, de facultad, que no quieren recibir la mano de uno. Uno fala así, bom dia, y está así. Não dá atenção. Ei, tudo bem? Como foi o fim de semana? Compadre, assim. Como eu posso tratar essa pessoa? Como eu posso tratar essa situação? Um vecino, bom dia, vecino. E o vecino assim, sai daqui, rapaz. Como eu conquisto essa área? Si Dios dice que Él ama al pecador, aborrece el pecado, que Él tiene un amor incondicional. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar por ese muro? ¿Tá? Entonces, nós temos que amar. Esa es nuestra primera prioridad. Si Dios nos amó primero, antes de que nós naciésemos, Él ya nos amó. Entonces, ¿cómo yo vengo a ser práctico o amor al próximo? Como? Não podemos. Nós devemos condenar o ato e não a pessoa. Nós discordamos do comportamento e amamos as pessoas. Nós não podemos jogar ninguém fora, porque nem Jesus Cristo jogou. Vocês se lembram da passagem da mulher adúltera, né? Sim. Que aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, quem somos nós para lançar alguém fora? Não podemos. Não podemos discriminar ninguém, independente do pecado daquela pessoa, porque no momento que a graça salvadora de Jesus Cristo alcançar aquele vil pecador, ele se tornar arrependido para Deus, o Senhor o perdoa através de Jesus Cristo, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo. Juvenil, nós temos que entender. Eu falo esto de uma forma bem responsável com o que falo, mas hoje vivimos um mundo no qual você, juvenil, se está enfrentando a diferentes tipos de pessoas, tá? Não somente de cor de pele, tá? Que isso já foi no continente sudamericano, já foi um grande violão, um grande problema, que era o racismo. Hoje nós nos encontramos em outra fase, onde a juventude está fazendo divisões entre grupos, entre sectas, entre grupos de pessoas. Temos os que são rockeros, os que são hippies, os que são cristãos, os que são gays, os que são aqui, os que são travestis, os que são acá, os que são crentes, os que não são crentes, os que são agnósticos, os que não creem em nada, os que são drogadictos, os que não são drogadictos, os que são veganos, os que são carnívoros, os que são iFood. Então nós nos encontramos com uma variedade de pessoas. E nós como se enfrentamos isso com amor?
não fazendo discriminação. Está vendo? Porque nós de repente somos igual que puro pintinho debaixo del frango. Todos así unidos. Somos creyentes. Mas ¿qué pasa cuando en la iglesia empiezan a llegar personas de diferentes, diferentes tribos? E nós, voltando para a palavra do Senhor, na época de Jesus Cristo, ele chegou no momento que ele viu, ele percebeu, ele esteve num contexto de preconceito também, nos tempos de Jesus Cristo. Eu tenho um exemplo aqui. Porque os judeus, eles não se misturavam com os samaritanos. Aqui tenho um exemplo. Você tem? Então, El bom samaritano. Então, por quê? O preconceito, a discriminação não é só na nossa época, não. Na época de Jesus Cristo também houve discriminação. E nós encontramos na palavra de Deus, quando a gente traz acerca sobre a vida de Jesus Cristo, traz as parábolas, né, de Jesus, ele vai citar sobre os samaritanos. Então, justamente para realçar. ¿Qué pasó con Pedro cuando se enfrentó con Cornelio? ¿Cómo hizo acepción de persona Pedro con Cornelio? No, pues el cómo. Señor, el cómo va a estar ahí. Incluso si el romano llamado Cornelio, conforme al registro del 10º libro de Atos, dice aquí ¿cómo era Cornelio? Un hombre piadoso, temente a Dios con toda su casa, y que hacía muchas esmolas al povo y de continuo oraba a Dios. Entonces, era un hombre de dónde? De Cesarea. Entonces, este hombre, ¿cómo era? Cornélio, né? Cornélio, ¿cómo era? Né? ¿Cómo era? ¿Cómo él era? Pode falar. Dice aquí, mas los israelitas levaron aquella prescripción legal a un nivel de mero preconceito racial, cuando la propia ley de Moisés conchía otras prescripciones relativas a amor, misericordia para los gentiles, sobre el argumento de que los israelitas habían vivido por mucho tiempo como extranjeros en Egipto. No importaba si Cornelio era un hombre piadoso y que buscaba agradar a Dios, él sería considerado inmundo, según la interpretación que ellos hacían de la ley, y todo judío que entrase en su casa sería considerado cerimonialmente impuro. Olha preconceito. Isso você vê lá nos tempos remotos, né? Mas hoje acontece. Hoje acontece também. Então, para a gente estar atentos, né, que até mesmo a palavra do Senhor, nós vamos encontrar quando Jesus ele realçou, né, ele valorizou os samaritanos, porque os judeus eram particularmente preconceituosos e eles não se davam bem com os samaritanos. Como se chama, né? O homem que era pequeno que se subiu? Zaqueu. Zaqueu, el sicomoro. O que é isso, sicômoro? El árbore. É árvore. Sicomoro, el árbore. Sicomoro não, sicômoro. É que em espanhol é sicomoro. Sicomoro. Por que você citou sicômoro? Sicômoro. Você lembrou dessa palavra. Mas continuando a nossa lição, vamos lá. O amor não discrimina. Amor não discrimina. Discriminar é a ação de segregar, afastar ou apartar. Quem está aperfeiçoado em amor não faz acepção de pessoa. E aí eu quero parar. Quando diz el que está aperfeiçoado em amor não faz acepção de pessoa. Então, se eu não estou aperfeiçoado em essa área, eu sempre vou a discriminar. E vou a discriminar de quê? Ah, mira, ela se viste não como crente. Ah, mira, ela não tem o cabelo longo. Do mundo. Ah, ela é assim. Ah, ele é assim. Ah, ele é assim. Você já conheceu gente assim na igreja? Que de tudo faz um comentário discriminatório. Ah, mira como se vestiu ela. Nossa, se viste igual que uma... Não é crente. Mira ela como come. Nossa, parece porco como come. Não, é triste. Entendeu? Não devemos praticar esse... Você viu ela, mira, está pulando, está transpirando. Está fedorenta. Meu Deus. Na verdade, nós temos somente algo em comum. Todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Uns são carecas, né? Os outros não. Não tem cabelinho, não. Mas eu amo o meu careca.
Vamos lá. O preconceito resulta de pensar e tratar alguém como inferior, Isso. indigno e sem valor, devido à diferença física, cultural, pela forma de pensar, pelo posicionamento político ou pelas condições e escolhas de vida. Por esse motivo que existem tantas discriminações na sociedade. Os crentes não devem pensar que são mais amados por Deus do que as outras pessoas. Jamais. Deus ama todos os seres humanos, de tal maneira que enviou seu Filho. Nós já falamos sobre isso, né? Para morrer em razão de todos. Aí o ponto. Os crentes, olha o que o nosso comentarista colocou. Os crentes não devem pensar que são mais amados por Deus do que as outras pessoas. Ah, porque eu sou crente, eu sou melhor do que as outras pessoas. Lé do engano. Você é pecador como aquela outra pessoa. Por quê? Eu não estou convivendo com você 24 horas por dia. Eu não sei o que passa na sua mente. Qual a maldade que se encontra no seu coração. Às vezes você está com a sua Bíblia debaixo do braço, às vezes você está orando, jejuando, mas no seu coração, na sua mente, tem maldade, tem injustiça. Então, não se considere melhor do que as outras pessoas. Reconheça que você é pecador, Isso. que você é pecadora e volte-se para o Senhor com o seu coração arrependido. A palavra fala que ao coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeita. Nós pecamos por palavras, por pensamentos, por ações, e como eu citei um versículo anterior, está lá em Tiago, que até mesmo aquele que pode fazer o bem e não o faz, comete pecado. Né? Então, No estamos en nuestra iglesia y estamos en una escuela de aprendizaje. aprendizagem. Nós estamos em aperfeiçoamento. Então, nós né? temos que preparar-nos para as condições e as adversidades que o mundo tem para com nós. Então, você, juvenil, tem que treinar-se para que depois você não fique triste no mundo. Olha só o documento que eu baixei aqui da Unicef. Você sabe o que é a Unicef? É um documento que tem que ver, a Unicef tem que ver com a criança aqui em Brasil e no mundo todo. Diz: o preconceito pesa muito para os jovens periféricos. Ou seja, da periferia. Isso. Quando vão entrar no mundo do trabalho. Muitas empresas ainda olham para nós, adolescentes periféricos, e repetem: não faz o perfil da minha empresa, ou não vai agregar muito, e escolhem uma pessoa branca de uma classe econômica superior. Com a pandemia do novo coronavírus, o desafio se intensificou. Neste cenário, continuou acontecendo isso. O que continúa funcionando exige nível técnico e um nível de claridade bem superior. A que quero chegar? Nós, gente, a maioria das vezes, quando falo assim de periférico, que isto quer dizer de que nós, de repente, estamos num mundo que venimos de nossos pais, gente de muito esforço, como meu pai, como os pais de você, gente de esforço, tá? Gente de suor mesmo, trabalhar aqui, ganhando o mínimo, o salário mínimo. Então, quando você vai chegar a um trabalho e eles pedem para você onde você mora, dá alguns problemas. Você já deu problema para falar que você morou em Santo Quarto quando você era pequena? Dá vergonha? Não, Quando você era periférica? não. Você foi periférica, não? Eu sempre morei na periferia e não tenho vergonha disso. Nós não temos que ter vergonhas das nossas origens. Nós temos que ter isso, tirar como lições, exemplos, entendeu? Nós precisamos entender, amados juvenis, a forma de poder tratar as pessoas, entendeu? Nós queremos que essa parte de como nós somos, nossas raízes, se isso não temos convicção de amadurecimento aqui, em nossa cabeça e em nosso coração, essas pequenas coisas como morar na periferia vão a danar.
e você se vai sentir discriminado. Por quê? Porque você não evolucionou essa área. Gente, aonde nasceu Jesus? Fala comigo. Jesus, el Criador, Filho de Deus, dono de todas as coisas. Mas aonde nasceu ele? Nasceu na periferia. ¿Se sabe dónde nació? En Belén. ¿Sabe dónde nació él? Nació en un barraco. Y ahí, me explica, ¿era filho de quién? Filho de José. ¿Quién era José? ¿Era un ingeniero civil en obras civis? Carpinteiro. No, carpinteiro. Então por que eu tendría que envergonharme? Não tem que ter vergonha. ¿Entendeu? A mí no Ponto me tiene que 3. envergonhar. Je- Vamos al punto 3 que dice, Jesús no discriminó. Y aquí falando rápidamente dice, Jesús andó entre pecadores y alcanzó a aquellos que sufrían injusticias y discriminaciones en la época. Ahí no tenemos fatos que anduvo con las prostitutas, con los leprosos, con los Cobradores de cobradores de impostos, que era impuestos, Zaqueu. sicomoro, Assim como era Zaqueu. cobrador de samaritano, extranjero, Leprosos. revelando su consideración y amor al levar las boas novas a ellos. Y en el último tópico tenemos, o amor se alegra con la verdad. Y aquí tenemos dos puntos que hemos ya falado ya a lo longo de esta escuela dominical. Y el punto número 1 dice, a palabra de Dios es a verdad. Posso ler? Sí. A palavra de Deus é a verdade. Verdade é tudo aquilo que é sincero, absoluto e genuíno. A palavra de Deus absoluta e infalível é a verdade. Quem vive conforme a palavra de Deus conhece e caminha em verdade. Sim. É liberto por ela, vive em amor e comunhão com todos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. E na nossa sociedade atual, nós enfrentamos hoje uma completa inversões de valores. Aquilo que é certo, para muitos é errado. Sim. O que era certo virou errado, né? Então o que é verdade se transformou em mentira e vice-versa. Então está completamente uma inversão de valores na nossa sociedade. Mas a palavra de Deus, ela é absoluta. Não é, a palavra de Deus não é meio termo. Sim. Não é? Então nós precisamos saber que Cristo é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Y el último punto dice, amando verdaderamente. No amemos apenas con palabras, mas también en conductas. Oremos para que nuestro corazón no se endureza con tanta injusticia a nuestra volta. Practiquemos su amor, aliviando las cargas unos de los otros, ofreciendo alimento, alfamiento, ropa y quien está nu. Pequemos, oremos y ayudemos para que todo aquel que está en sufrimiento venga a experimentar el amor y la justicia divina. Cuando fala aquí, oremos para que nuestro corazón no se endureza. Gente, uno de los fatos que acontecen con mayor frecuencia es el endurecimiento del corazón, el hacer acepción de personas o discriminar a una persona, parte de ahí, desde un deseo. Tem gente que fala assim, eu não me junto com gente assim. E tem gente na igreja que é assim, eu me junto só com a galera que está na hora, los que mais cantam, los que mais tocam instrumentos, eu não me junto com os novos, porque não tenho papo. Gente, ou seja, você nunca se vai juntar com os novos porque não tem papo, porque não tem história, não é que eu não me conheço com ele, então eu não me vou juntar-me com ele. Gente, nós somos diferentes. Tem que dar oportunidades, Oportunidade. para poder inserir-se no meio. Isso, Então, isso. para não discriminar. Não discriminar. Vamos concluir a nossa Vamos aula? concluir. Vamos fazer uma conclusão e depois a gente vai entrar num ponto importante, que é o ofertório. Isso. Que é o ofertório, e vamos orar ainda. por Vai todos tirando vocês. aí o real. Vamos concluir na nossa aula de hoje,
falando que a vida cristã tem se tornado cada vez mais desafiadora. A apostasia é bem presente e o amor de muitos crentes se esfriou. Por ¿Qué es lo que quê? es la apostasía? Você se apostatar da sua fé. Isso. E por se multiplicar a iniquidade, né, o amor de muitos esfriariam. Isso está na palavra do Senhor, né? Então é tempo de olhar para dentro de nós e procurar voltar ao primeiro amor. Sim. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar ao princípio de tudo. Isso tem até uma música. Porque ser cristão consiste em ser luz em trevas e fazer diferença em meio a um mundo injusto. E eu quero finalizar nessa manhã lendo duas passagens da palavra de Deus que está no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 24, para finalizarmos nessa manhã. E também Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Efésios vai trazer o seguinte: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que essa palavra possa ficar marcada no seu coração. E também Mateus capítulo 5, do versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, querido juvenil, que sejamos luz do mundo e sal da terra. Amén. Nessa manhã, Amén. em nome de Jesus. Preciosa escuela. Preciosa. Yo nunca pensé que la discriminación era tan abrangente, que uno puede discriminar con pequeñas cosas, con gestos. Que Uno Deus puede, tenha misericórdia de uno nós. puede discriminar hasta con un fato, con alguma coisa que você faz, discrimina. No precisa falar. A veces você não olhando a la persona, você discrimina. Comerse esse hambúrguer y no dar la mitad, discrimina. No juntarse con los más, no, discrimina. Querer burlarse porque la persona tiene el cabello así, tiene el O que cabello é así. burlar-se? Fala. Troca a Burlarse, palavra. en portugués, ¿cómo sería Fazer burlarse? pouco caso. É, Fazer pouco caso da pessoa. brincar com algo que É, não tem que zombar. brincar. Zombar. Zombar da pessoa. Isso é Vamos burlar-se. orar? E vamos fazer o ofertório. Ah. Fala sobre o ofertório primeiro, né? Que tire... que você possa semear no reino de Deus. Nós tiramos esse tempinho para que você faça a sua oferta, que você também participe desse projeto juntamente com a nossa igreja Marcos do Evangelho. Nós estamos nesse projeto da compra desse terreno que hoje nós estamos Los juveniles pueden entrar los 1.500, ¿no? Sim, com qualquer quantia, se você quiser abençoar a obra de Deus, seja um dos 1.000 valentes para você abençoar esta obra no nome de Jesus. Amém? Vamos a orar al Señor. Vamos, Senhor. Vamos a orar dando gracias y su oferta, bueno, se tiene que ofertar. También peso para que você possa seguir dando énfasis a las escuelas dominicales, estudie, memorice, lévelo a la práctica y que Dios possa abençoarlo en esta mañana, juvenil, ¿tá? Esa discriminación no tiene que estar en nosotros. Em nome de Jesus, Amém? pode orar. Pai amado, Señor, en esta Sim, mañana, Senhor, muito obrigado. damos gracias, Pai, por tu amor y tu misericordia. Muito obrigado, Senhor, por esta EBD, Sim, onde Senhor. nós falamos diretamente a um fato, Senhor, que não tem que estar em nós. É verdade. Pai amado, que esto possa, Dios mío, levarse a la práctica y que nós possamos ser transformados, Pai amado, por nome tu de palabra. Jesus. Enche-nos de tu Espírito Santo en esta mañana. Fala para nós, Señor, ao longo del día, Señor, y que este día sea abençoado. Y todo te damos gracias en el nombre de Jesús. Amém. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Tchau, tchau. Chao.